link no grupo para os irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus. Aguardar os irmãos entrarem. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Grande Deus, nós te exaltamos. Grande Deus, nós te glorificamos. Grande Deus, nós te engrandecemos. Nós declaramos a tua grandeza, reconhecemos a tua soberania, reconhecemos o teu amor por nós, reconhecemos a tua graça em nós. Grande Senhor Deus, justo, eterno, maravilhoso. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Que bênção. Os irmãos podem ser chegando. Dá um oi pra gente aí, conforme você for entrando. Isso. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Adriano Jacinto. A paz do Senhor, meu querido. Bênçãos. Fique à vontade. A casa de vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um que está chegando aí na nossa live. Tenho certeza de que Deus tem uma palavra ao nosso coração hoje. Nós vamos entregar a Ele. Vamos oferecer o nosso coração, a nossa vida. Oferecer um culto ao Senhor. Glória a Deus, irmãos. Se forem entrando, dá um oi pra gente aí, bom? Isso, dá um oi pra gente. A gente saber que você chegou aí na live, bom? Glória a Jesus. Bendito Deus. Santo e poderoso Deus. Glória a Deus. Peço aos irmãos que, se puderem, compartilhem essa live, tá? Quanto mais pessoas forem alcançadas, é melhor, né? A palavra de Deus sendo propagada, o Evangelho sendo propagado. A irmã Maria Denira, paz do Senhor, Deus abençoe. A Bevani, Deus abençoe. Estão escutando bem? Como é que tá o áudio aí? Tá tudo legal? Fale pra gente, está tudo bem? Bom? Hoje nós estamos fazendo a live aqui de casa. Como os irmãos sabem, pelo decreto do governo, a gente não pode abrir igreja, prédio, mas há uma igreja em cada lar, né? Há uma igreja em cada família, uma igreja em cada casa. Louvado seja Deus. Eu queria convidar você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia comigo. Isso, Luiz e Jacinto, Deus abençoe. O áudio está chique. Ivone Gomes, conhece Ivone Gomes? É sogra. Deus abençoe. Vai chegando aí, irmãos, vai dando um oi pra gente, vai dando a paz do Senhor Jesus, pra gente saber que vocês estão vindo. Mas que a conexão está um pouco lenta, mas daqui a pouco todo mundo entra. Diego Dias, o Diegão, paz do Senhor. Olha lá, pastorzão Diego Dias. O Edson lá do Paraná, paz do Senhor Edson. Isabelle Bonatti, Pulovas. Olha lá, Deus abençoe. A Isa, do Claudemir e da Sabrina, que Deus abençoe grandemente. Obrigado por estar conosco. Obrigado por estar conosco. Que Deus abençoe. Sabrina Bonatti, nossa irmã, uma das líderes de mulheres do ministério. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus, viu? Somos graças a Deus pela vida de vocês. Queridos, abra sua Bíblia comigo em Salmos, que é o de número 90. Salmos de número 90. Eu quero ler, antes de orar com você, Salmos de número 90. É importante você entender que você está num ambiente aí de culto, sua casa. Esse lugar que você está é um lugar onde você vai adorar a Deus, onde você vai se entregar a Deus aí com a sua família. Amém? Silvia, Deus abençoe, boa noite, querida. É o lugar onde você vai colocar a sua vida em Deus. E nesse momento nós vamos prestar um culto ao Senhor. Amém? Salmo de número 90. Eu quero ler apenas o versículo 1. Só isso. E fazer uma oração inicial com vocês. A minha mãe, Dona Rita, mulher abençoada, que Deus abençoe, minha querida.
Em nome de Jesus. Marcilene, que Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Em nome de Jesus, viu? Depois a gente vai chamando aí os nomes, tá? Salmo de número 90. A Bíblia vai dizer assim, apenas versículo 1. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Olha o que diz a Bíblia. O salmista vai declarar isso. Ele vai declarar que Deus tem sido o refúgio dele, tem sido o nosso refúgio, não somente hoje, mas de geração em geração. Deus sempre é o nosso refúgio. Deus sempre foi o nosso refúgio. E Deus sempre será o nosso refúgio. Ele é o nosso socorro, bem presente na hora das angústias. Ele é o nosso Deus. E nós devemos confiar nele, acima de tudo confiar nele, entregar o nosso coração a ele. E ainda que os dias não sejam fáceis, ainda que os dias não sejam bons, nós entendemos que ele é bom. Nós compreendemos que ele é o Senhor de senhores, o Deus que reina sobre toda a vida, sobre toda a terra, um Deus que reina sobre o teu coração. Eu queria convidar você nesse momento a fechar os seus olhos. Nós vamos fazer um momento de louvor, um momento de adoração, mas que você possa entregar a Jesus. Eu quero convidar você nesse momento a entregar a tua vida a Jesus, a entregar o seu louvor a Jesus, a tua adoração a Jesus. Ele está aí, Ele está aqui, Ele está em todos os lugares, Ele é onipresente, Ele se manifesta na minha casa aqui, junto com o pastor Manuel, minha esposa e o Robson e a minha filha, e Ele também se manifesta aí na sua casa, com você, com seu esposo, com a sua esposa, com a sua família, com a sua mãe. Ele se manifesta aí. Amém? Feche seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos aqui nesta noite te agradecer, ó Pai, e bendizer ao teu nome, Senhor, que é sobre todo nome, é o nome que está acima de todas as coisas, o nome que está acima de toda doença, o nome que está acima de toda tribulação, o nome que está acima de tudo, o nome que é sobre todo nome. Senhor, eu quero te louvar, ó Pai, por mais uma semana, Senhor Deus, que se iniciou e chegamos até a quarta-feira. Ó Pai querido, com a palavra aberta para ministrarmos algo ao teu coração no dia de hoje. Ó Deus, nós queremos te louvar, ó Pai querido, que cada irmão que está assistindo em sua casa vai ser ministrado, ó Pai querido, e nós também. Deus, nós te bendizemos, nós te glorificamos, ó Pai, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Obrigado, Jesus, porque a Tua misericórdia ela tem nos alcançado todas as manhãs, porque a Tua compaixão tem estado sobre nós, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, pela vida, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pelo fôlego da vida. Ó Deus, no nome de Jesus, nós queremos entregar ao Senhor agora, ó Deus, a cada vida que está em suas casas, a cada irmão que está no seu lar, a cada um, ó Pai, que se dispôs, ó Deus, a entrar nesta live e ser tocados pelo Teu amor, ser tocados pela Tua palavra, ser tocados pela Tua presença, meu Pai. No nome de Jesus Cristo, nós queremos Te louvar, ó Pai, porque tudo o Senhor tem feito por nós. Nós oferecemos a Ti a cada vida, nós entregamos a cada situação. Oramos, ó Pai querido, por todos, ó Pai, entregamos a Ti, nós sabemos que o Senhor está no controle. Ó Deus, ó Pai querido, nós queremos, ó Pai, entregar o nosso coração a Ti. Visita, Senhor Deus, aonde essa pessoa estiver, seja na sua casa, seja no hospital, seja no seu trabalho, seja onde estiver, ó Pai, essa pessoa, que possa ser tocada pelo Teu poder, que possa ser agraciada pela Tua presença, que possa ser agasalhada pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus nós oramos agora e nós declaramos sobre esta vida a Tua unção, a Tua graça, meu Pai. Deus soberano Tu és, ó Pai. Eu creio na Tua presença, Senhor, que a Tua presença, Senhor Deus, ela está sobre todas as coisas. No nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós nos entregamos a Ti, nós nos entregamos inteiramente ao Senhor. Envolve-nos agora, Senhor. Nós oferecemos este culto racional a Ti.
Nós oferecemos este culto ao Senhor, ó Pai. Que seja feita a Tua vontade, não a nossa. Que seja feito o Teu querer, ó Pai. Recebe a nossa vida, recebe o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos. Continuem conectados, nós vamos louvar o Senhor com louvor de adoração. Vamos estar aqui? Jesus. E nós vamos bendizer ao Teu nome, Pai. Pastor Manuel, Pastor Vanessa vão ministrar um louvor a nós, ao nosso coração. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, amém? Vamos adorar o Senhor nesta noite? Feche os seus olhos aí onde você está. Eleve o seu pensamento a Ele, entregue esse louvor, essa adoração a Ele que flui de dentro de você, amém? Engrandeça o nome do Senhor, que possamos adorar a Ele em espírito e em verdade, possamos adorar a Ele em todo tempo. Em nome de Jesus, adoro o Senhor. Em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar. É viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glória a Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
és adorado, tu és bendito. Aleluia. Tu és santo, Pai. Te exaltamos, Jesus. Só tu és digno, Senhor. Oh, nós declaramos que o Senhor é soberano. Nós declaramos, Senhor, que o Senhor tem o controle de tudo em tuas mãos. Nós sabemos, Pai. Nós confiamos em Ti, ó Deus. Aleluia, Tu és o Deus soberano. Aleluia, Jesus. Continue adorando a Ele. Continue engrandecendo ao nome do seu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, ama-me a Ti. Tu és tremendo. Aleluia, Jesus. É soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Ele sabe. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, ama-me a Ti. Tu és tremendo. Diga isso, apesar. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, ama-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és Senhor. Tu és tremendo. És tremendo. Só Tu és, Senhor. Só Tu és, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Nós te adoramos, nós confiamos em Ti. Apesar de toda a Sua grandeza, apesar de toda a Sua glória, o Senhor se importa comigo. Aleluia. O Senhor se importa com você. E é esse amor que nos constrange, é este amor, Aleluia. aleluia, este amor incomparável, é este amor soberano, é esse amor incondicional. Nós não precisamos dar uma condição para Deus nos amar, não. Ele nos ama como nós somos, Ele te ama como você é. E apesar de toda a sua glória, Ele se importa com você. Sim, Ele se importa conosco.
Ele tem cuidado. Ele tem cuidado de nós, aleluia. Declare isso juntamente conosco esse refrão de novo. Que isso flua de você, que você entenda isso que você está louvando. E apesar desta glória que tens, tu te podes convencer. Ele se importa conosco. Aleluia, Jesus. Esse amor tão grande eleva-me, ama-me a ti. Para encerrar, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, ama-me a ti. Tu és tremendo. aleluia. Obrigada, Senhor. Nós te exaltamos, Deus. Tu és tremendo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor aí onde você está? Aplauda Ele. Exaltado seja Glória a o teu nome. Deus. Amém? Deus abençoe. Amém, Jesus. Santo Deus. Aleluia! Glória a Jesus, amém, meus irmãos? Que bom que vocês estão aí. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Feche os olhos. Nós vamos interceder pela nossa família agora. Ore pela minha família. Eu estou orando pela sua família aqui. Estenda suas mãos em direção a essa câmera, a esse celular, a esse notebook, não sei, a essa televisão. Estenda suas mãos como ato profético. Vamos orar pela nossa família, ministrando cura, ministrando libertação, ministrando restauração. Nesses dias tão difíceis, nós cremos no poder de Deus e cremos que Ele é um Deus de milagres. Feche seus olhos um pouco, estenda suas mãos assim como eu e nós vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos apresentar a nossa família, queremos apresentar esta família aí, Senhor Deus, em Tuas mãos. Eu peço, Deus, por esta família que está nos assistindo, que está vendo por esta live. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa manifestar o Teu poder sobre esta vida, sobre esta família. Repreendemos, ó Pai, toda doença, toda enfermidade, todo vírus, em nome de Jesus, desta casa, que se retire. Em nome de Jesus Cristo, todo mal, que saia desta família, que saia desta pessoa, que saia desta casa. Em nome de Jesus Cristo agora, Deus, nós entregamos em Tuas mãos, meu Pai. Cremos no poder da libertação, Senhor. Cremos no Teu poder, ó Pai. Entregamos agora, ó Pai querido, toda a questão familiar, a questão dos casamentos. Entregamos ao Senhor e pedimos, ó Pai, que o Senhor possa colocar as Tuas mãos, ó Deus, sobre todas essas situações. Oramos, ó Pai, agora pela vida do nosso irmão, ó José Carlos Bis. Pedimos agora, Senhor, que o Senhor coloque Suas mãos sobre a vida do Teu filho. Oramos, ó Pai, pela enfermidade, que repreendendo esta enfermidade. Oramos, ó Pai querido, pela vida do Adriano Jacinto, do pastor Adriano. Entregamos em Tuas mãos também a tua casa, a tua família, a tua saúde. Ó Deus, no nome de Jesus, eu apresento todas as vidas em oração agora. Ó Pai querido, nós temos orado e nós cremos, ó Pai querido, no que diz a tua palavra, que a oração que é feita por um justo, ela pode muito em Teus efeitos, ó Pai. Em nome de Jesus, nós entregamos em Tuas mãos esta família, Pai, e ministramos, ó Pai, a Tua presença sobre esta casa e sobre esta família, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos. Que Deus abençoe. Sua família está guardada por Deus. Amém? Nós vamos ministrar uma palavra. O pastor Mané vai trazer uma palavra ao nosso coração. Que você possa se manter conectado aí, tá bom? Compartilhe essa live, compartilhe aí. Compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, tá bom? Eu vou passar o link, depois vamos passar o link dessa live no grupo da igreja e vamos compartilhar, tá bom? Muitas pessoas, elas precisam ser tocadas e elas serão tocadas em nome de Jesus. Deus abençoe. Só virar um pouquinho aqui.
Amém? Pode ir lá? Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Deus seja louvado pela sua vida. Deus seja louvado. Para sempre seja louvado. Você está com a sua Bíblia aí? Pega a sua Bíblia, por gentileza. Abre ela com nós lá em Mateus. Mateus capítulo 6. Vamos falar sobre jejum. Glória a Deus. Dá tempo ainda de você convidar alguém aí. Manda o link do Facebook ainda. Ao final a gente vai carregar no canal da igreja no YouTube, né? Dá para compartilhar mais, mas ainda dá tempo. Chama as pessoas lá. Vamos ver alguma coisa aqui sobre jejum. Mateus capítulo 6. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória, pelas bênçãos sem fim, né? Oh, glória a Deus. Vamos lá. Aleluia. Vamos ler do versículo 16 até o 18. Pega a sua Bíblia, se quiser, se possível, pega uma caneta para fazer anotações. Se alguém tiver disponível com o celular na mão aí, toda vez que eu citar um texto, você coloca nos comentários. De repente uma pessoa assistindo não ouviu falar, aí não tem como ela pedir para eu repetir. Então se você escrever aí, quem está assistindo, já... Aí eu vi a Daiane Comina. Aí, Daiane, faz isso para nós. Anota no comentário aí os textos. A gente está começando em Mateus, nós vamos ler outros textos. Mateus capítulo 6, do 16 ao 18. Vamos falar um pouco sobre jejum. Momento propício, né? Parece que nunca foi tão importante a gente aprender sobre jejum. Estamos necessitados de jejuar, de clamar a Deus com oração, com rogo, com súplica. Então, se puder, anote aí, meus irmãos. Mateus 6, do 16 ao 18. Vamos lá. Jesus diz assim, ó: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade eu vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejua, mas sim ao teu Pai que está oculto. E teu Pai que vê em oculto ou secreto, te recompensará. Aleluia! Aleluia. Irmãos, Jesus aqui dando instruções a respeito do jejum, da hora do jejum. Na Bíblia você não vai ter um mandamento direto, né, sobre o jejum, uma ordem expressa falando assim, jejuai. Você vai ver que na lei eles tinham esse mandamento no dia do perdão, no dia do Purim, eles tinham que jejuar. E aí, com base nisso, algumas vezes você vai ver os profetas ou alguns servos de Deus chamando o povo para jejuar. Jejuar é muito importante. Nós temos essa prática do jejum em talvez todas as outras religiões no mundo. Eles apregoam essa ideia de jejum. Você vai ter também, se você quiser perguntar para o seu médico, né, ou algum médico, aqui nós temos um farmacêutico aqui, renomado na cidade, pensa num homem importante. Temos um farmacêutico aqui, ó, que é só falar que todo mundo corre lá, vamos lá no caião da farmácia, sabe tudo. Se você perguntar para o seu médico sobre o benefício do jejum, ele vai te falar. O jejum ele tem benefícios científicos no corpo, porque ele limpa o organismo, né? Então, meus irmãos, nós temos
somente lucro com o jejum. E quando nós fazemos do jejum um apelo espiritual, né, uma forma de buscar a Deus através do jejum e da oração, então nós temos muito lucro nessa questão, porque não é o jejum em si que tem o poder. Como eu disse, o médico vai mandar você jejuar, às vezes para colher sangue, fazer exame de sangue ele manda você jejuar, por algum outro motivo ele vai mandar você jejuar. Então só o jejum em si, ele não tem um poder espiritual sobrenatural. O jejum ele tem que estar vinculado à oração. E é isso que nós vamos ver. No texto que nós lemos agora, Jesus Cristo, ele vai dizer assim, ó, versículo 16, veja aí. Quando vocês forem jejuar, ou seja, essa era uma prática já das pessoas que serviam a Deus, né? Então Jesus está falando, quando vocês forem jejuar, vocês não façam como os fariseus. Na época de Jesus, tinha alguns religiosos que eles gostavam de se aparecer, né, por meio da oração, por meio da caridade, por meio das boas obras, de todas as formas. Eles queriam mostrar para o próximo que eles estavam servindo a Deus. Nesse capítulo 6, se você olhar desde o início, Jesus está falando exatamente sobre isso. Ele começa falando sobre a esmola. Verso 2 ele fala, quando você der uma esmola, não toque trombeta, falando para todo mundo, olha o que eu fiz. Aí interessante, verso 4, Jesus fala assim, ó, sua esmola ela tem que ser em secreto, porque o seu pai vê em secreto. Aí mais adiante, Jesus ele vai falar sobre a oração no verso 6. Quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto, porque o seu pai vai ver você fazendo isso em secreto. Por que ele está falando isso? Porque os fariseus, eles oravam abertamente nas praças para que todo mundo visse e então elogiasse eles por isso. Olha, como eles oram, como são servos. Mas eles faziam isso na intenção de se aparecer, de se mostrar. E exatamente sobre o jejum, Jesus vai falar a mesma coisa. No verso 18, você quando for fazer, faça em secreto, porque o Deus que vê em secreto, ele te recompensa. Aleluia. Então, os fariseus, eles, como eles usavam barba, então eles desfiguravam a barba, bagunçavam a barba, o cabelo, e ficavam andando até de uma forma assim, só para todo mundo ver e falar, nossa, eles estão jejuando. Né? Eles ficavam nas praças, sentavam em sacos grosseiros, jogavam cinza na cabeça, sabe? Era toda uma religiosidade. E aí para as pessoas olhar e falar, oh, eles estão jejuando. Jesus fala, não é assim. Não é assim, porque quando você vai jejuar, você vai tratar você e Deus, é o seu espiritual, é o seu interior. A ideia de jejum, meus irmãos, é uma ideia de você mortificar a carne, crucificar a carne e você afligir a sua alma. E aí com a oração, como eu já disse, o jejum sem oração não funciona, com a oração, então você busca a Deus. Glória a Deus. Venha comigo com a sua Bíblia, Isaías, capítulo 58. Se alguém puder, ponha no comentário, irmãos, por gentileza. Isaías, capítulo 58. Glória Olha só, que interessante isso que a gente vai ler. Eles estavam jejuando. E aí no versículo 3, eles dizem assim, por que afligimos, por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Olha eles aqui brigando com Deus. Por que afligimos a nossa alma, e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, e requereis do vosso próprio trabalho. Ou seja, eles estavam só jejuando. Olha só jejuando não funciona. Só jejuar vai fazer bem para o seu corpo, para o seu organismo, vai ver porque o médico pede. O jejum tem que vir junto da oração. Já vamos ver mais sobre isso. Continua o texto lá. Aí Deus diz assim através do profeta,
Eis que para contenda e debate vocês jejuam, para dardes punhadas impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a sua voz no alto. Seria esse o jejum que eu escolheria? Olha Deus falando pelo profeta aqui. Que o homem um dia aflige a sua alma, ou que incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza. Chamarias tu isso de jejum de aprazível ao Senhor? Deus está falando, eu não me agrado desse tipo de prática. Um jejum que você quer mostrar para alguém, ou um jejum em que você está interessado em alguma coisa, sabe? Ah, eu preciso de um emprego, eu vou jejuar. Ah, eu quero comprar um carro, eu vou jejuar. Vou passar a ficha, porque... Não, gente, jejum não é barganha. Glória a Deus. Jejum não é troca. Jejum é para você se fortalecer na presença de Deus. Aleluia, Jesus. Quem precisa do jejum não é Deus, é eu e você. Glória a Deus. Então, quem se alimenta jejuando é eu e você, não é Deus. Deus continua sendo Deus. Então, jejum é uma prática para mim e para você. E não adianta vir com barganha. Aqueles estavam cobrando Deus. Nós jejuamos. E o Senhor não atenta para isso? Simples. Não é só o fato do jejum. O jejum requer outras coisas mais. Lucas, não precisa abrir, Lucas 18 tem algo interessante. Porque Jesus ele fala assim, ó. Sobre dois homens que foram orar. Um era fariseu, o religioso. Um era o publicano, o cobrador de impostos. A partir do versículo 10, Jesus ele fala a forma errada e a forma correta de se orar. A forma errada, o fariseu batia no peito, apontava o publicano e falava assim, ó, eu não sou como esse aí, ele é pecador. Eu não. Eu jejuo 2 vezes na semana. Eu dou o meu dízimo. Ou seja, ele não estava nem falando com Deus, ele estava falando com ele mesmo. Está escrito no texto. Ele falava consigo mesmo. Estava nem falando, ele estava se vangloriando. E aí Jesus disse que o outro, joelho dobrado, cara no chão, nem ousava levantar os olhos ao Senhor e batia no peito e falava, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Olha isso. Aí Jesus disse assim que esse foi justificado. Esse Deus ouviu a oração. Então, meus irmãos, continua lá em Isaías 58, olha o que Deus fala sobre o jejum aqui, ó. Agora o versículo 6, forma correta. Porventura, não é esse o jejum que eu escolhi? Qual? Que solte as ligaduras da impiedade, ou seja, tente parar de pecar. Que desfaça as ataduras do jugo e deixe livre os quebrantados e despedace todo o jugo, ou seja, trabalhe em prol do próximo. 7. Porventura é também, que reparta o teu pão com o faminto. Recolha em casa os pobres e desterrados, e vendo-o nu, o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne, ou seja, o seu parente. Tem gente que não estende a mão para o parente, ajuda mais os de fora do que os de dentro. Olha isso, gente. Então aqui Deus está falando que o jejum, ele também está ligado à obra de caridade, ou seja, o amor ao próximo. Não adianta eu jejuar e desprezar o meu irmão. Verdade. Não tem valor, gente. Não adianta eu jejuar e achar que porque eu jejuo, eu sou melhor que alguém. Como o fariseu, eu jejuo 2 vezes na semana. Não adianta. Não é assim que funciona com Deus, meus irmãos. Aqui Deus está falando que a prática do jejum também é você ajudar o próximo. Lá em Tiago 1,27, a Bíblia vai dizer assim que a pura e imaculada religião diante de Deus para com os homens é visitar os órfãos, cuidar da causa das viúvas. É disso que Deus se agrada, está escrito aqui. Gálatas capítulo 6, versículo 2 diz assim: suportai uns aos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo?
a lei do amor. Então não adianta eu fazer cara de santo e falar que estou jejuando se eu não cumprir alguns princípios. Jejum tem tudo, é como um conjunto de coisas, meus irmãos. Mateus capítulo 25, Jesus ele vai falar sobre você atender o pobre, atender o pequenino, atender o próximo. Ele fala assim, eu estava nu e você me vestiu. Eu precisava de comida e você me alimentou. Né? Quando, Senhor, eu fiz isso? Quando você fez para o seu próximo, ou para um pequenino, você fez para mim. Então, essa é a causa do jejum. Deus está falando aqui. E aí, depois do verso 8 em diante, aí tem a promessa. Porque Deus sempre coloca a promessa na condicional. Se você fizer dessa forma, você vai ser abençoado. Olha o versículo 8. Então, a condição da promessa aqui, ó. Romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. O texto está dizendo que no jejum eu posso até ser curado. Olha isso. Meu Deus. Receba isso. 9. Então clamarás e o Senhor te responderá. Olha isso. Gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Acontecerá isso se tirar do seu meio o jugo e estender o dedo e o falar vaidade, e se abrir a tua alma ao faminto. Olha, repete isso. E fartares a alma aflita. Então a tua luz nascerá, e nas trevas a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos. Fortificará os teus ossos, e será como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Olha isso, meus irmãos. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim, eu preciso de uma resposta, eu quero uma resposta, e muitos vão correndo de igreja em igreja, de prédio em prédio, de profeta em profeta, de adivinhador em adivinhador atrás de resposta. O texto está muito claro, meus irmãos. Deus vai te guiar. Você precisa de resposta? Jejua. Consagre-se a Deus com jejum e oração. Senhor, eu preciso de resposta no meu casamento. Senhor, eu preciso de resposta num problema difícil da minha vida. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Jejua, meus irmãos. Jejua. Tem gente que fica indo atrás de adivinho. Cuidado com isso. Nem todo mundo que revela é de Deus. Às vezes é adivinhação. Adivinhação não é de Deus. Cuidado com isso. Jejum em busca de Deus. Aleluia. Meus irmãos, Glória a Deus. Fiz uma anotação aqui para não esquecer. O que não é jejum? Jejum não é regime. Jejum não é dieta. Jejum não é sacrifício, porque ou você faz por amor ou é melhor não fazer. Jejum não é autoflagelo de ficar se machucando, não, tá? E não é simplesmente o ato de passar fome. Não são essas coisas. Nós já vamos ver o que era o jejum. Jejum, o que é jejum então, pastor? Jejum é disciplina espiritual. Aleluia. Jejum é mortificação da carne e aflição da alma. Falta tempo de nós vermos isso. No Antigo Testamento, a maioria dos textos que fala de jejum fala sobre afligir a alma, a aflição da alma. O jejum, ele é um alimento espiritual. Entenda, quando você come aqui, janta, almoça, café, pão, não importa, você está alimentando o seu corpo. Quando você jejua, você alimenta o seu espírito. Ou seja, jejuar é se alimentar do pão do céu. Quem é o pão do céu? Jesus de Nazaré. Então, quando você jejua, você nega-se de comer algo aqui na terra, mas você está se alimentando do céu. Glória a Deus. O seu espírito está sendo renovado. Aleluia. Glória a Deus por isso.
deve estar acompanhado o jejum, vamos lá, de quebrantamento, arrependimento. Gente, ontem ainda eu falava isso com uma pessoa, o que nós estamos passando a nível mundial, não só Brasil, mas assim, essa questão de pandemia. Hoje eu estava assistindo uma entrevista no jornal que eu costumeiramente assisto, e tinha um prefeito lá pedindo misericórdia, porque a cidade deles estão passando fome. O comércio está fechado, não estão produzindo, não estão vendendo, não estão recebendo visitantes, turistas, porque é uma cidade turística, e eles estão passando fome. O sangue de Jesus tem poder. Eu estava vendo um senhor que, chorando, pediu carona para ir até a cidade e ver se conseguia comida para comer. Gente, quem é que tem que clamar a Deus por essas pessoas? É a igreja. Aleluia. Eu e você temos o dever de entrar diante de Deus com oração, com jejum e com arrependimento. Já vamos ler os textos. Jejum tem que estar junto, vir seguido de arrependimento da alma. Aleluia. Confissão de pecados. João 1,12. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar o pecado, tá? Você, na sua oração particular com Deus, você não deve pedir pecado no atacado. Senhor, perdoa os meus pecados. Não. Peça para que o Espírito Santo traga na sua mente aonde você errou, aonde você pecou. Se você ofendeu alguém, se você respondeu sua mãe, seu pai, se você brigou com seu marido, seu cônjuge, se você maltratou seu filho, alguém, o seu vizinho, parente, peça perdão. Senhor, me perdoa. Fale o seu pecado. Confesse. Irmãos, confessar, falar o que você fez de errado. Tá? Confesse o seu pecado. Jejum vem acompanhado de confissão de pecado. Humilhação. Entenda que quando Deus vê um coração orgulhoso, seria a mesma coisa de estar vendo Satanás na frente dele. A Bíblia diz assim, que Deus ele resiste quem é orgulhoso. Deus ele resiste quem é soberbo, mas ele dá graça para quem é humilde. Resistir ali é como enfrentar o orgulhoso. Então, o jejum tem que vir de humilhação. Reconhecer quem você é e quem Deus é. Porque quando eu faço jejum a troco, quando eu faço jejum por barganha e eu não recebo ou não sou atendido, aí eu me acho no direito de cobrar. Você leu comigo aqui, Isaías capítulo 58, versículo 3. Sente-se no direito de cobrar, achando que Deus é obrigado a fazer. Jejum vem acompanhado de humilhação, Glória. Arrependimento, perdão de pecados e oração. Entenda, a oração sem o jejum, ela é válida. Jesus ensinou o dever de orar sempre. Jesus contou parábolas, histórias, e Jesus foi o nosso maior exemplo de oração. Tem uma passagem, não vou lembrar disso agora, que diz que Jesus, ele foi orar e na 4ª vigília da noite ele se encontrou orando ainda, irmãos. Cada vigília era composta por 3 horas. 4ª vigília são 4 vezes 3, 12 horas. Jesus estava orando. Ele foi o nosso maior exemplo de oração. Então a oração sem o jejum vale. Claro que vale. Agora o contrário não. É verdade. De nada vale um jejum sem oração. Porque o jejum sem oração é o jejum normal que você faz. Pode fazer qualquer dia, qualquer hora. Ah, eu estou a fim de limpar o meu organismo. Passar um dia sem comer nada, vou só tomar uma água, ou eu vou tomar um chá, ou eu vou... Beleza, válido. Sem a oração não é o jejum espiritual que nós estamos tratando aqui na Bíblia. Então o jejum tem que vir acompanhado de oração, tá? Glória. Senão é simplesmente passar fome ou deixar de comer, ok? Mateus 17, 21, os discípulos tentaram expulsar um demônio e não conseguiram. E Jesus disse assim, ó, essa casta de demônio, ela não vai sair se não tiver jejum e oração. Então tem que estar juntos os dois, tá bom? Mais um aqui. Tipos de jejum na Bíblia. Nós temos o jejum comum. O jejum comum é aquele que você não come nada, absolutamente nada, mas você bebe água.
Tem um exemplo disso lá em Lucas capítulo 4, quando Jesus ele foi para o deserto, o Espírito conduziu ao deserto para ele ser tentado pelo diabo. E a Bíblia diz que ao final desse período, ele teve fome e comeu. Então a Bíblia não diz que ele teve sede e bebeu, ele teve fome e comeu. Por quê? Porque ele bebeu água. Então, esse é o jejum comum. Você fica sem comer por um determinado período e você pode tomar água. Nós estamos aqui num período dessa pandemia onde é dito que você precisa ter o seu corpo hidratado. Então você não pode cometer a insane de ficar sem tomar água e falar que o seu pastor mandou, pelo amor de Deus, hein? Não é, pastor? Não faça isso! Eu estou em jejum completo, total, né? E o meu pastor mandou, pelo amor de Deus, não mandamos não. Verdade. Então, por que água? A água não é alimento, mas a água ela também ajuda a limpar o corpo, purificar o corpo e você se mantém hidratado. É dito a respeito dessa doença aí que você precisa estar hidratado. Então, não deixe de tomar água. Pode fazer o jejum comum. A questão de tempo nós já vamos falar aqui. Temos o jejum parcial. Você vai ler Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, verso 2 e 3, vai dizer que Daniel jejuou 3 semanas inteiras. Ele ficou sem comer nada? Não. A Bíblia diz que ele ficou sem comer carne, vinho e manjar desejável. Ou seja, tudo aquilo que era saboroso ao seu paladar, ele não comeu. Aí, as pessoas tiram um exemplo de Daniel capítulo 1, que é uma outra ocasião. Mas quando ele chega na Babilônia, eles servem para ele o manjar do rei, e ele chama os cozinheiros e fala assim: para nós, pelo menos por 30 dias, nos dê de comer só legume e salada. Ao final do período, você observa se a gente tiver mais feio, mais raquítico, mais magro, então a gente vai comer. E aí é o passo que eles estavam. Porque Daniel, ele colocou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Capítulo 1. No capítulo 10, então tem o que nós conhecemos como o jejum de Daniel. Então, no jejum de Daniel, ele não comeu nada bom ao seu paladar, não comeu doce, aqui fala carne, né? O vinho que ele tomava, então, manjar desejável. Então, entende-se mais ou menos assim. E você pode, além de tomar água, você pode comer legumes, sem tempero, sem nada. Você cozinha lá, se você cozinhar uma cenoura, uma beterraba, já é doce, né? Você pode comer uma salada, enfim, gente. É algo que não é manjar desejável. Só que entenda, não é um dia, nem 2 dias. Daniel fez isso por 21 dias. Depois você vai ler lá, Daniel capítulo 10, e aí você vai ver qual a recompensa que ele teve, tá? A Bíblia diz que quando o anjo chegou aqui, que o anjo ficou 21 dias lutando no céu, até chegar com a resposta, o anjo diz assim: quando você começou, a sua voz foi ouvida. Mas então, demorei um pouco para chegar, isso foi só para ver se Daniel de fato é persistir no propósito, né? Na fé, na perseverança, na oração. Então esse é o jejum parcial, tá? E aí nós temos o jejum total, que é não comer nada e não beber nada. Aí, gente, vamos ler lá, Esther, abra sua Bíblia, no livro de Esther, um pouquinho antes dos Salmos, Esther capítulo 4, você vai ter Jó, antes de Jó está Esther. Esther no capítulo 4, só o versículo 16, olha só. O texto diz assim, ó, Esther 4,16. Vai, Esther falando isso aqui para o povo, vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais e nem bebais por 3 dias. Ó, jejum total, 3 dias. Nem de dia, nem de noite. Eu e minhas moças também jejuaremos assim. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E se eu morrer, morrerei. Gente, era uma questão de vida ou morte. Esther fala para o povo, não vai ter saída, vamos ter que jejuar.
E era um jejum total, tá? 3 dias. Então quem quiser fazer o jejum total, sente de Deus, quer fazer, eu senti no meu coração que quero fazer, não passe de 3 dias, pelo amor de Deus, tá bom? Seu corpo não pode ficar mais de 3 dias sem tomar água. Mas aqueles fizeram isso, era um caso de vida ou morte para os judeus. E Esther pediu essa intercessão antes dela entrar na presença do rei. Irmãos, Atos 9:9 não precisa abrir, você vai ler o apóstolo Paulo, quando ele encontra com Jesus, Jesus aparece para ele, a Bíblia diz que ele fica cego, e ele vai para um lugar e lá ele fica 3 dias também, sem comer e sem beber, até entender o que estava acontecendo com ele num processo de conversão. Atos 9:9. Então assim, jejum comum, parcial e total são os 3 tipos de jejum que tem na Bíblia, tá? Que a Bíblia ensina. Jejum intermitente não tem na Bíblia, tá bom? Não é bíblico, isso é algo científico, né? Os médicos que falam para fazer. Agora, para que jejum? Vamos ver 3 opções. Para que jejum? Primeiramente, para socorro. Abre a sua Bíblia comigo em 2 Crônicas. É só voltar um pouco aí. Está em Esther? Volte um pouco aí, você vai ter Neemias, Esdras, e aí você já tem Crônicas. 2º livro de Crônicas, capítulo 20. Aí tem a história do rei Josafá. Ele precisava de um socorro de Deus assim imediato, gente. Precisava da resposta de Deus, da voz de Deus, porque eles estavam numa situação bem complicada. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 3 e 4, diz assim, Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em toda a Judá. Ele era o rei, ele falou, toda a cidade vai ter que jejuar. 4. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Versículo 14 e 15, olha lá. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, olha isso, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse, dai ouvidos, Judá, todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor. O jejum chegou ao céu. Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Então eles jejuaram porque eles precisavam de um socorro de Deus. E o jejum deles chegou aos céus. Aleluia. Glória a Deus. Mais um, para arrependimento. Venha comigo lá no livro do profeta Joel. Você estava em Daniel um pouquinho para frente. Daniel, Oséias e Joel. Joel capítulo 2. Compartilhei ainda hoje com os irmãos lá no grupo. Joel capítulo 2, versículo 12. Ordem expressa do céu, gente. Joel 2,12 diz: assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Olha aqui o arrependimento e a humilhação junto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Por quê? Porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em beneficência, e se arrepende do mal. Um chamamento do povo ao arrependimento. Como, pastor? Com jejum, com lágrima,
com choro, com derramamento do meu coração no altar de Deus. Não é simplesmente rasgar veste, porque eles faziam, né, no sentido de humilhação nessa época, eles rasgavam suas vestes para mostrar arrependimento. Aqui ele fala, não é só a veste. Isso tem tudo a ver com João 4, quando Jesus fala que o Pai procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Porque não adianta o que eu estar fazendo não ser verdade aqui. Não adianta o que eu falar aqui não ser verdade aqui. Então, não adianta só rasgar a veste. Rasgai o vosso coração, versículo 13. Arrependimento, coração aquebrantado, gente. Aí Deus vai te ouvir. Aleluia. O último aqui, ó, para pedir direção. Vem comigo em Atos, capítulo 13. Só mais 2 textos para a gente entender essa questão do jejum. Atos do capítulo 13. Atos 13, verso 1 e 2. 1, 2 e 3, aliás. Atos 13 diz assim: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, presta atenção, disse o Espírito Santo: apartem a Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo-se sobre eles as mãos, os despediram. Irmãos, aqui eles estavam precisando de direção de Deus. Quando você jejua e quando você ora, o seu espírito fica mais suscetível a ouvir a voz de Deus. Sabe por que muita gente toca cabeçada na vida? Porque não pergunta para Deus o que deve ou não fazer. Provérbios capítulo 16, versículo 1 diz assim, que do homem é a preparação do coração, é o plano, eu estabeleço o plano, aquilo que eu quero fazer na minha vida, mas é de Deus que vem a resposta. Como eu vou saber, pastor, quando Deus vai falar para mim sim ou não, faça isso, faça aquilo, me dê uma direção? Jejuando e orando. Olha o que diz o versículo 2, servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo. Glória a Deus. Eles ouviram o Espírito Santo dar uma direção a eles. E agora o último texto, e eu espero que esse texto converta o seu coração. Esdras capítulo 8. Vamos voltar lá no Antigo Testamento? Você vai ter Salmos para trás, assim, Jó, Ester, Neemias, Esdras. Está antes de Neemias. Depois de Crônicas. Esdras, capítulo 8. Depois, se quiserem, eu coloco os textos lá no grupo, tá? Os irmãos meditarem em casa. Daiane está colocando. Tá? Ai, que bom. Esdras, capítulo 8. Glória a Deus. Ah, perdão. Perdão, pessoal, eu estava em externo. Começa com E. Esdras 8, 21 ao 23. Eu anotei, mas eu estava em externo, por isso que eu não estava achando. Olha lá, Esdras 8, 21. Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilhar, olha lá, vem acompanhado do jejum, nos humilhar diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito, para nós, olha aí a intenção do jejum, pedir caminho para nós, para nossos filhos e para toda a nossa casa. Porque eu me envergonhei de pedir ao rei um exército e cavalos para nos defender do inimigo no caminho. Porque eu tinha falado ao rei e disse assim:
A mão do nosso Deus é sobre todos os que os buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Verso 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então, Deus se moveu pelo jejum e pela oração do seu povo. Aleluia. Meus irmãos, vivemos dias em que precisamos jejuar. Necessitamos jejuar. Tem tanta gente sofrendo, morrendo, desesperado por causa dessa doença que está afligindo todo o mundo. A igreja precisa jejuar. Aí, veja só, você pergunta assim: pastor, posso falar que eu estou jejuando? Vamos lá. Vamos entender Mateus, que nós lemos o primeiro texto. Jesus diz assim, ó: quando você jejuar, não faça como os fariseus que mostram para todo mundo, desfiguram a cara, ficam tristes para dizer: estou jejuando. Não precisa. Faça isso em secreto. Para quem você deve falar? Para quem você está em casa. De repente, tua mãe, pai, ou marido, esposa te chama para jantar ou para almoçar. Aí para essa pessoa você tem que falar, né? Ó, hoje eu vou consagrar no jejum. Quem é casado, até por causa da comunhão. Os casais que coabitam, que tem ali a sua comunhão matrimonial, né, no quarto. Então ele deve falar um para o outro: ó, tal dia eu vou jejuar. Isso é legal porque podem até jejuar juntos, para não acontecer de um procurar o outro e usar isso como desculpa. Porque a sua comunhão com Deus não pode atrapalhar a sua comunhão com o seu cônjuge. Então é importante falar para quem de direito. Você não precisa sair falando para todo mundo que você está em jejum, ok? Vamos lá. Quantas horas, pastor? Gente, é assim, ó. Na Bíblia, você não vai encontrar pessoas jejuando menos de 24 horas. Você não vai encontrar. Porém, como eu disse no começo, não existe um mandamento específico, um mandamento claro sobre essa questão do jejum. Então assim, ó, você fala assim: pastor, posso jejuar da meia-noite ao meio-dia? Aí eu vou dizer assim: só se você estiver num turno de trabalho que você não durma. Porque se você vai jejuar da meia-noite ao meio-dia e você dorme 6 horas, então não é muito legal, né? Parece que você está querendo pregar um golpe no céu. Isso não vai dar certo. Então, só se for para início. De repente você não tem costume de jejuar ainda. Ah, pastor, fala de jejum, já dói minha cabeça, porque o inferno ele vai tentar atrapalhar você de todas as formas, vai fazer pessoas oferecerem coisas para você, colocar diante de você. Pastor, eu ainda não consigo tal. Então assim, para início é legal, pode começar, faça isso. Consagre a Deus antes de dormir. Aí você vai só, corta o café da manhã, almoça, toma uma água se você não tem costume e tal, enfim. Para começo é bom. Depois é importante que você passe horas do dia, né? Jejuando. De repente lá durante o dia você trabalha. Pastor, posso jejuar enquanto eu trabalho? Pode, gente. Qual que é a ideia do jejum? É que você concentre-se mais em Deus, sabe? Você vai falar assim: ó, eu consigo, pastor, no horário do trabalho, das 7 às 5, das 7 às 19, porque daí minha mente distrai, eu consigo. Então, na hora do seu almoço, já que você não vai comer, se alimentar, então tire aquela hora para você falar com Deus, se orar, ler a sua Bíblia, manter mais comunhão com Deus. Porque assim, eu já vi pessoas ensinando que não pode jejuar, pastor, enquanto eu trabalho, o dia comum, porque eu preciso ficar resguardado e tal. Só que aí vai de contrário ao que eu li em Mateus 6, porque Jesus fala assim: para que quando os homens vejam você, eles não saibam que você está jejuando. Peraí, se os homens vão me ver, então eu não estou trancado no quarto. O que Jesus disse em Mateus 6? Lava a tua cara. Lava a tua cara, troca a roupa. Não fica com roupa de luto, não. Não. Bora pra vida. Você entendeu? Agora, você pode também separar um dia do final de semana, que você tem mais tempo para ler a sua Bíblia, para ouvir uma pregação, para orar mais, ter mais comunhão com Deus, comunhão com a sua família, entendeu? Servir a sua casa. Lembra que nós lemos Isaías 58.
servir o meu próximo, ter comunhão com a minha família. Não tem problema você não quiser jejuar num sábado, num domingo, você sentar na mesa na hora do almoço com a sua família. Enquanto eles comem, você toma uma água. A mesa é um lugar de comunhão. Nós somos ministrados isso aqui com o pastor. Então assim, não tem problema. O pessoal tá almoçando, senta com eles, toma uma água enquanto eles almoçam. Mantenha a comunhão, serve a sua família. Então, gente, o jejum não é nada assim, né? Meu Deus do céu, que vai parecer uma auréola na minha cabeça. Não, você é ser humano, você não é anjo. Então você pode jejuar assim, estando com eles. Essa questão do horário, tenta sempre aumentando o horário, tá? Cada vez mais. Se você conseguir fazer 24 horas, amém. Ninguém está obrigando você a fazer isso. Só nesse período de pandemia, é um conselho nosso aqui. Tome água, tá bom? Não fica sem tomar água, porque a gente sabe o quanto está perigoso esses dias e o corpo tem que estar hidratado. A água, ela não é para ser tomada quando está com sede. Quando está com sede é como se fosse aquela luzinha que acendeu para lembrar, já era para você ter tomado água faz tempo. A água é algo rotineiro, deve se tomar o dia todo, né, pastor? Mas o corpo é templo, né? Então, e aí você vai cuidar do corpo, que é o templo do Espírito. Por isso que a gente falou lá de essa questão de sacrifício, de flagelo, de ficar se mutilando. Jejum não é isso, tá bom? Jejum você vai fazer com o coração em Deus. Já deu a hora aqui. E aí é isso, gente, pode sim comentar com pessoas de direito, quantas horas, se depois tiver mais dúvida, põe no grupo lá ou chama no privado, a gente vai, com todo amor, servir os irmãos, tá bom? Gente, vamos jejuar, vamos consagrar a Deus. O pastor da igreja, ele vai fazer um apelo para a igreja. Vamos todo mundo jejuar. Pode se fazer um apelo? Pode, nós lemos na Bíblia aqui. O rei convocou toda a cidade. Lá, depois você lê o livro de Jonas também. Quando Jonas pregou o evangelho, o rei ouviu, aceitou o evangelho lá em Nínive e apregou um jejum até para os animais, para Deus não destruir a cidade. Então, a igreja está precisando jejuar. Muito, muito. Hoje ainda li um texto que diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Gente, nunca fez tanto sentido. Muitas pessoas hoje estão com você, amanhã não estão mais. E agora parece que está muito mais claro. Isso sempre foi verdade, mas agora parece que está mais claro, né? Nunca fez tanto sentido. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Você precisa jejuar. Consagre a Deus. Na hora do jejum, da oração, cite a sua casa, a sua família. Está precisando de socorro? Fala isso com Deus. Antes as vossas petições sejam conhecidas. Aleluia. Diante do trono da graça. Fala, Senhor, salva a minha família. Salva o meu marido. Converte o coração dos meus filhos, Senhor. Rogue ao Deus, irmãos, com jejum e oração. E tenha certeza que Deus vai ouvir a sua voz. Aleluia. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Peço que o Teu Espírito, ó Deus, sele essa palavra em nosso coração. Em nome de Jesus. Pai, continua ministrando a Tua igreja, Senhor, e nos ajuda. Nos ajuda como nós precisamos de Ti. O Senhor é o Deus que nos socorre. O Senhor é o Deus que ouve as nossas orações e recebe, Deus, o nosso jejum como um louvor a Ti, ó Deus. Como uma adoração ao céu. Como um incenso agradável a Ti. Espírito Santo, move o coração da Tua igreja para Te buscar mais com jejum, com oração, com súplica, com arrependimento, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, pela nossa casa, Pai, jejuar pela nossa família. Em nome de Jesus nós Te pedimos, Pai. Eu Te peço, Senhor, obrigado por esse momento, privilégio de compartilhar a Tua palavra. Senhor, continua, Deus, falando conosco. Em nome de Jesus, Senhor. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, meus queridos? Olha que ensinamento para nossas vidas. Amém? Amém. Olha que ensinamento para as nossas vidas, meus irmãos. Isso é muito profundo, amém? Deus abençoe o pastor Manuel. Louvado seja Deus pela sua vida. E guarde tudo que você aprendeu. Amém? Se tiver alguma dúvida, pode nos chamar. A gente vai estar aqui para esclarecer. Mas é um aprendizado. Muitos não sabiam, com certeza. É um aprendizado muito grande. Amém? Antes de a gente encerrar, eu quero fazer uma oração pelas ofertas. Eu quero orar. Está aí, Renata, fazendo um favor aí em cima. As ofertas que o pessoal trouxe, está aqui em cima do balcão. O Fábio está com a gente aqui, o nosso tesoureiro. Eu queria orar
por você que é dizimista, por você que é ofertante. Eu não posso deixar de fazer isso. Apenas uma oração, consagrando todo o dinheiro que entra na igreja, toda oferta. A gente sempre faz isso. Não vai ser diferente também nesses 15 dias que nós estaremos em casa. Queria que você levantasse as suas mãos aí na sua casa comigo, consagrasse esses dízimos e essas ofertas ao Senhor. E já agradecemos a Deus pela sua vida, você que tem contribuído nessa obra, que tem abençoado essa obra. Que Deus continue te abençoando, porque abençoado você já é. Amém. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos os dizimistas, os ofertantes, aqueles que se propõem realmente a fidelizar-se contigo. Ó Pai, que nós consagramos esse dinheiro, pedimos agora que o Senhor continue abençoando, Pai, dando a eles saúde, para continuarem no trabalho, para continuarem conquistando. Deus abençoa a dispensa na casa de cada um, abençoa a empresa onde nós trabalhamos, abençoa os nossos patrões, abençoa os nossos companheiros de trabalho. Guarda aquele lugar, meu Pai, no nome de Jesus, repreendendo toda a falência, repreendendo todo o mal, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus. Nós entregamos ao Senhor, ó Pai, pedimos ao Pai querido a provisão, ó Deus. A tua palavra nos fala: nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Assim, ó Deus, nós oramos, consagramos, ó Pai, todos os dízimos e as ofertas em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém, meus irmãos. Obrigado a você que ficou aí esse período, tá bom? Nós vamos orar encerrando. Que você possa continuar firme com Jesus. Estamos à inteira disposição de vocês. Amém? Para o que vocês precisarem, tá bom? No sábado, nós estaremos com a igreja, com o prédio, aberto. Das 9 da manhã às 20 horas. Até às 8 da noite a igreja vai estar aberta. A gente não vai aglomerar, não vai ter culto. A gente vai estar ali para entregar a Santa Ceia, a ceia do Senhor, os kits ceias, tá bom? Para você que vai tomar ceia na sua casa. E no domingo nós vamos fazer a live da ceia, tá bom? Cada um tomando a ceia na sua casa. Pedir para os irmãos puderem tirar foto, naquele momento da ceia ali com a sua família, coloca no grupo da igreja, tá bom? Isso motiva mais, isso é muito bom. Então domingo a gente vai transmitir a live às 9 da manhã, culto da ceia do Senhor. E no sábado a igreja é aberta para 2 coisas, para 3. A gente vai estar entregando as ceias, arrecadando alimentos. A gente vai divulgar isso no Facebook essa semana, arrecadando alimentos. E também, se você quiser um aconselhamento pastoral, se você estiver precisando conversar, pelo menos de 2 em 2 ou 3 ali, a gente vai estar dando essa assistência pastoral à sua vida. Estamos à sua disposição, tá bom? Vamos embora em paz? Amém. Deus abençoe, Robson, Deus abençoe a pastora Vanessa, pastor Manuel, em nome de Jesus, a minha filha Heloísa. Estamos agraciados pela presença dele. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos e te bendizemos, ó Pai. Obrigado por esta noite, por tudo que o Senhor fez e falou ao nosso coração. Aprendemos mais sobre o jejum, ó Pai. Obrigado, Jesus, por ter ministrado as nossas vidas. Guarda a vida do pastor Manuel, a tua família. Guarda a tua casa, a tua filha, a tua esposa. Oramos e te agradecemos por todo o ministério, por todos os irmãos, por todas as vidas, ó Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Essa oração de gratidão em nome de Jesus. E você diz amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Deus abençoe. Um beijo no coração de vocês. Fiquem na paz do Senhor. Amém? Glória a Deus.